No vídeo de hoje eu vou mostrar todas as minhas leituras de novembro e dezembro para vocês. Oi gente, eu sou a Kellen e o vídeo de hoje é o famoso vídeo de leituras e eu vou estar mostrando para vocês as leituras de novembro e dezembro que eu fiz e é muita coisa, então eu vou tentar ser mais direta e sucinta para que a gente possa fazer um vídeo mais dinâmico, né? Vou mostrar para vocês, é muita coisa gente, ó, é muita coisa, de verdade. E antes da gente começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, se você não é inscrito, curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar em mais pessoas, tá bom? Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que gostem também do conteúdo literário, tá? E também se inscreva nas minhas outras redes, estão todas aqui na descrição do vídeo, Instagram, Twitter, o blog que eu posto semanalmente, então sempre tem resenha nova por lá. O Instagram, eu sempre tô postando coisas do dia a dia, as coisas que eu tô lendo, os meus gatinhos, né, que eu tenho 2, vocês sabem. E também tem os posts, né, do feed que eu sempre tô postando também. Além disso, o Scooby, ele tá sempre atualizado com as minhas leituras atuais e tal, então vocês já podem ficar por dentro de tudo que eu vou trazer aqui pro canal e pro blog e pro Instagram. Na descrição do vídeo também tem os links de compra da Amazon, vou deixar todos os links que eu encontrar dos livros que eu falar aqui pra vocês. E também se você quiser comprar qualquer outra coisa com o meu link, você vai estar contribuindo pro meu trabalho e eu agradeço. Então vamos lá, gente, é muita coisa, então fiz mais ou menos pela ordem de conclusão. Eu concluí o Império de Tempestades, do Trono de Vidro. E, assim, eu marquei loucamente. Vocês estão vendo as minhas flagzinhas. Marquei loucamente, principalmente o segundo volume. Nossa. Não, esse é o primeiro, né? O segundo... Assim, todos eles estão muito bem marcados. E, assim, é uma história que eu sou muito apaixonada, que é do Trono de Vidro. E eu tô concluindo a série. E a gente teve um final muito bombástico. E eu tô muito chocada. Demorou muitos dias pra eu assimilar o que rolou, mas a gente tá vendo realmente a história afinalando, né, pra um desfecho. E talvez, eu tô sentindo que nem todo mundo vai sobreviver, então eu estou me contendo e não vou procurar spoilers, porque eu detesto spoilers, vocês sabem. Então, raramente trago vídeo com spoilers aqui e sempre aviso quando eu vou falar de spoiler. Então, eu li e, assim, outro favorito, Cerejeira, Tulipa, eu amo essa história. E o que eu tenho é a versão com 2 tomos, a versão de lançamento, né, o tomo 1 e o tomo 2, que hoje vocês já conseguem encontrar ele num volume só. Depois eu concluí As Guerreiras Mágicas de Rei Earth. Eu li 2 mangás em novembro e 2 em dezembro, mas é melhor já falar logo deles, né? Vou mostrar as capas pra vocês. Esse aqui é o do volume 1. As Guerreiras Mágicas. E no volume 1 é exatamente quando elas são convocadas, né, pra Sephiroth. E aí a gente tem todo, assim, os primeiros contatos com os poderes e com as coisas que elas têm que fazer, como elas têm que lutar pra salvar a Princesa Esmeralda. Então, a arte é maravilhosa, tá, gente? É incrível, os traços são maravilhosos. Eu gosto muito dos mangás da Clamp. E na época que eu tive contato com essa história, eu vi primeiro o anime na TV, passava no SBT. Hoje em dia a gente consegue ver em todos os lugares, tem umas artes coloridas também, tá? Esse aqui é o volume 1. O volume 2 já é protagonizado pela Marine, né? É a minha favorita, a azul. E aí tem algumas imagens também coloridas dela aqui. E a arte continua maravilhosa. Eu gosto muito dessa história. E fecha a primeira fase no 3º volume. Que tem a Amy, né? O mecha dela. O gênio, né, dela. E elas vão, à medida que elas vão evoluindo nas magias, né? A armadura delas também evolui. Então, assim, os figurinos são maravilhosos. Tá, aqui é a Amy. E aí, esses 3 primeiros é a primeira fase mesmo, quando elas vão lá e elas descobrem o mundo e descobrem quantos seres estão lá e o que pode acontecer quando o Zagato capta a Princesa Esmeralda. Então, a Princesa Esmeralda convoca elas pra salvar ela,
Mas tem mais coisas dentro disso que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai lendo. E é uma história incrível. E aí, assim que fecha a terceira fase, a segunda fase, eu li o primeiro da segunda fase. Temos elas aqui. Que é quando tá uma crise maior ainda do que antes delas. Elas foram lá para atender o pedido da Esmeralda. Então, quando o pedido foi atendido, elas voltaram para suas casas, voltaram para a Torre de Tóquio do momento que elas foram convocadas. Então, cada uma foi para sua vida, mas elas continuam mantendo contato porque o que elas viveram marcou elas completamente. Então, a gente vê elas se reencontrarem na Torre de Tóquio. Depois a gente vê um pouquinho da família de cada um, né? E lá elas têm um novo desejo de voltar e fazer algo realmente bom por Cefiro. E esse pedido é atendido e elas são enviadas para Cefiro. E quando elas chegam lá, eles nem entendem por que vocês estão aqui. Tipo, a Princesa Esmeralda já foi, o pedido foi atendido. Não, mas a gente quer fazer a diferença. Tá, mas eu não posso proteger vocês. Assim, a gente tá sendo invadido por várias nações extras fora, né, do planeta deles. Então, qualquer coisa pode acontecer, vocês podem até morrer. Mas mesmo assim, elas querem, sabe? Elas querem fazer o que elas puderem por Cefiro. Mesmo arriscando a vida delas. E é muito, muito bonito. As artes são maravilhosas. Deixa eu ver aqui qual é a... Acho que a gente tem algumas imagens assim coloridas dos personagens. E eu fiquei sabendo que na versão do anime criaram uma personagem nova, que é a... Ai, eu esqueci o nome da personagem. Deixa eu ver aqui o nome. Vou falar pra vocês. A Nova, que é uma personagem que fica antagonizando com a Hikaru, né? Com a protagonista. Ela é principal. As três são principais, mas a Hikaru é mais principal ainda. Então, a Nova é uma antagonista que só aparece no anime. Ela não tem no mangá. E eu vou descobrir agora o que vai rolar por não ter a Nova. Porque eu lembro da história com a Nova. Então, a história sem a Nova é novidade pra mim. Então, eu super indico, tá, gente? É um mangá, se não me engano, shoujo, né? A classificação de aventura, fantasia, com meninas guerreiras e tal. E é muito, muito bom. Então eu li os 4 volumes e todos eles favoritei e cerejeira porque é maravilhoso. A arte é maravilhosa e as lições de morais que é colocada aqui sobre a amizade, sobre o amor, sobre o valor de ser leal, de ser companheiro, de ser verdadeiro. É muito, muito lindo e eu amo muito Guerreiras Mágicas. Depois eu concluí Carta de Amor aos Mortos. É um livro muito diferentão, tá, gente? A gente encontra com a Laurel e é ela que escreve e narra toda a história. Então ela tá passando por um momento muito, muito difícil. Ela acaba de perder a irmã dela, a May, de uma forma assim muito, muito trágica. E assim, tudo indica que a May se suicidou numa determinada situação, mas a gente só vai saber disso mais pra frente, porque a Laurel, ela é extremamente reservada com os sentimentos dela, e ela tá tentando lidar com a perda da irmã, e tentando descobrir quem ela é, com a irmã e sem a irmã. Então, é um livro de descobertas, sabe? E de cura interior. Então, ele trabalha sentimentos muito pesados, como depressão, ansiedade, e essa questão do suicídio também. Ele trabalha de uma forma positiva, sabe? Ele é um livro incrível que eu super indico vocês. Ele fala muito sobre saúde mental, né, dos personagens. E qual é o objetivo do livro? A Laurel recebe uma lição de casa que ela deve fazer, uma carta para alguma pessoa muito famosa que seja que pode estar morta ou não, mas que ela escreva uma carta para essa pessoa que ela quer falar. E depois ela tem que entregar pra professora. Aí o que ela começa a fazer? Ela começa a desabafar com essas cartas. E ela escreve cartas para várias pessoas, principalmente pessoas que faleceram por suicídio de formas horríveis. Então, assim, ela fala da vida, um pouco da vida de cada artista e do que ela gostava dele, do que ela gostava da obra dele, e que é uma pena ele ter ido embora tão cedo. Então, assim, é um livro cheio de gatilhos, então vocês estejam preparados para isso.
mas ele é muito bom. Então eu dei o selo Amor Perfeito de bom. Ele é um livro muito bom e dentro dessa proposta de saúde mental, ele foi incrível, sabe? E assim, tem uma hora até no meio do livro que é tão intenso e tão depressivo e tão, sabe, que você fala, nossa, Laurel, acorda, você é amada, sabe? Tem coisas melhores pra você, você pode viver, você pode ver além. Então, assim, ela é muito interessante, porque ela começa a descobrir até coisas sobre a irmã que ela não sabia, e que ela começa a ver a irmã de outra forma, que ela via a irmã muito com filtro cor-de-rosa, sabe? Depois ela começa a ver o tanto que a irmã dela errou também, tanto com ela, quanto com ela mesma, com a própria May, né? Ela errou com ela mesma, e também com a família. Então, assim, é muito interessante tudo isso. E também o resgate da família se unir, sabe? E sobreviver a essa dor juntos, a perda da May. Gente, é um livro incrível e eu super indico pra vocês, tá? Mas sim, ele tem muitos gatilhos, então fiquem ligados nisso. Aí a gente vem para um dos queridinhos do ano de 2022, A Dança da Floresta, da Juliet. Eu já falei pra vocês que esse aqui é uma jacket, né, que eu ganhei porque eu comprei na pré-venda, na campanha do Catarse. A capa do livro é essa aqui, que eu vou mostrar pra você, que é maravilhosa também. Muito, muito incrível, muito linda. E o livro é muito bom. Eu marquei vários trechozinhos. Ele é todo ilustrado. Eu ganhei um marcadozinho, né? Ele é todo ilustrado. Tem ilustrações maravilhosas. É um livro de fantasia, de conto mágico, de conto de fadas. Então a gente tem vários elementos mágicos também, algumas aventuras também para desvendar. A gente conhece as irmãs da Jenna e a Jenna, que é a irmã mais velha. A segunda irmã mais velha, que ela tem uma mais velha, que é a Tati, que acaba cuidando mais da irmãzinha mais nova. São 5 irmãs de uma família que não teve filhos. A mãe delas é falecida porque morreu no parto da irmã mais nova, então por isso que a Tati cuida muito mais da irmã mais nova do que das outras, mas normalmente elas cuidam entre si, e a Jenna, ela é muito ligada aos negócios, o pai dela ensinou muito sobre os negócios da família, de vender tecidos e tal, então ela tem toda a expertise de como fazer os livros caixa, como fazer a contabilidade, de como mexer com o almoxerifado, de vendas e tal, de compras também. E aí o pai dela está muito doente, muito doente, e ele precisa ir embora daquela região para ficar em outro lugar para tratar os pulmões, porque se ele passar o inverno onde eles moram, que é lá na Transilvânia, numa região da Transilvânia, ele pode morrer, porque ele não vai conseguir sobreviver, porque a temperatura cai muito. Então ele vai para uma região mais quente, passa esse inverno, e a Jenna fica responsável pela família, pela casa, cuidar das coisas. E logo a gente vê que o primo dela fica interferindo muito, sabe? Acontece outra tragédia. O tio dela, Nicolau, ele falece numa caçada. E o primo toma de conta da casa, das coisas, né? E depois ele quer tomar de conta também da vida das primas. Então, assim, gente, é bem complexo. E tem também uma história de que o irmão mais velho desse primo faleceu. E dentro de uma brincadeira da Jenna, dele e do irmão. Então tem uns traumas aí, envolvendo também fantasia, porque parece que ele morreu de uma forma mágica. E aí a gente tem a Jenna como apoio, ela tem o Goku, que é esse sapinho aqui, que é um sapinho maravilhoso, que ela encontrou ele quando ela era criança, e ela cuida dele há muitos anos. E ele sempre anda aqui no ombro dela e tal. E toda noite de lua cheia, elas descem uma escada mágica e vão dançar numa clareira com muitos seres mágicos. Então, uma vez por mês, elas têm acesso a esse baile de fantasia e de conhecimentos únicos que elas se aventuram e tal. É muito legal, sabe? Eu super indico. Principalmente para quem gosta de contos de fadas e fantasia e romance e aventura. É um livro sob medida, sabe? A leitura foi muito tranquila.
É uma história extremamente bem construída, com personagens muito bem definidos. Então você, mesmo que não tenha legenda, você sabe quem é que tá falando. Então é muito legal isso, quando a história é tão bem construída que você consegue identificar cada um. Ah, não, mas esse nunca faria isso, é aquele que fez. Entende? A gente consegue identificar. Então foi uma leitura 5 estrelas, né, que dizem, cerejeira, sabe? Favoritei com tulipa, um dos favoritos de 2022. E o suspense que eu li nesses meses foi... Não, isso não é esse não. Peraí. E o suspense que eu li nesses 2 meses, né, foi Os Elefantes Não Esquecem. Eu fiz até um vlog de leitura dele aqui no canal, porque foi o livro mais rápido que eu fiz. Gente, foi muito rápido, de verdade. Eu li muito, muito rápido e ele é fininho e tal, mas a história estava muito interessante. Num fim de semana eu li ele inteiro e eu gostei muito. Sobre uma investigação de um suicídio barra assassinato, nem quem sabe dizer exatamente como é que foi, dos pais de uma afilhada da protagonista. Então a gente vai cavucar coisas muito do passado, histórias que foram espalhadas sobre aquela noite, o que é verdade, o que é mentira. E a questão de Os Elefantes Não Esquecem é bem aquele trecho de que quando você vê algo muito impactante ou você vive algo muito intenso, mesmo que os anos passem, você não vai esquecer aquilo, porque aquilo foi extremamente marcante para você. Então, por isso a frase, os elefantes nunca esquecem. Então, é uma história que a gente acaba tendo uma divisão de investigação do Hercule Poirot e da Ariadne Oliver, que é amiga do Hercule Poirot e que tem essa afilhada que tem essa história dos pais. Então, é muito bom, a investigação é muito boa. Eu descobri algumas coisas, mas não tudo. Acho muito difícil alguém sempre conseguir descobrir tudo. É impressionante como o Hercule Poirot consegue descobrir pequenos detalhes que fazem toda a diferença da investigação, de razões e de como as coisas aconteceram. Então, eu coloquei ele como ser o Lotus, ótimo, gostei demais. O clássico de dezembro, gente. O clássico de dezembro que eu concluí foi Felicidade Conjugal. Já tem resenha aqui no canal também. E eu gostei muito. Tem um eu feminino muito interessante aqui. Ele é escrito por um homem, né? Foi o primeiro livro de Tolstói que eu li. E isso é interessante. Eu sempre acho interessante quando é um eu feminino e é um homem que escreve. Porque eles tentam decifrar como a mulher pensa. E mulher e homem pensam de formas muito, muito diferentes, né? Tem prioridades diferentes, sensações diferentes. Então tudo é muito, muito diferente. Mas a forma como ele colocou aqui as percepções femininas foi muito bom. E a gente sabe que essa história ela é inspirada na própria vida do Tolstói, que ele casou com uma mulher muito mais nova. E ele teve suas dificuldades com ela, então ele coloca algumas dessas dificuldades no livro. E é sobre um relacionamento de um homem muito mais velho com uma menina muito mais nova. Eu gostei bastante, eu super indico, eu dei Selo Lotus pra ele. Ótimo. E o último livro que eu li foi Silêncio, da Richelle Mead. Eu confesso que eu estava muito, muito preocupada em ler esse livro, porque eu achei que eu não ia gostar. Conclusão, eu marquei vários trechos. A resenha já saiu lá no blog dele. Já saiu? Acho que já saiu lá no blog dele. E ela se você não tá reconhecendo o nome da escritora, ela é responsável pelaquela história bem longa de vampiros, a Academia de Vampiros. Ela que escreve essa história, ela que escreveu. E ela fez essa fantasia única de uma vila de pessoas surdas. E que de repente elas começam a ficar cegas também. Então eles têm um dia a dia muito atípico, eles são praticamente isolados no topo de uma montanha, porque ao redor aconteceu uns deslizamentos e que cortou o acesso deles a outros vales férteis. Então eles acabam fazendo alguns contratos com umas vilas do vale e eles mandam comida e eles mandam metais preciosos. Mas assim, muita coisa é questionável nesse acordo e chega num momento que a Fei precisa sair da aldeia junto com o Weilei, se não me engano, junto com o Li Wei, que eles eram amigos de infância, mas como lá é esse sistema de castas, e ela mudou de casta de mineradora para aprendiz de pintura,
Então, ela mudou e eles não têm mais contatos. Mas acontece algumas coisas na história que eles voltam a ter contato. E ela propõe pra ele que eles façam essa viagem para o vale para descobrir o que tá acontecendo e por que eles estão punindo eles, querendo mais metais, sendo que o povo já está passando fome pela pouca quantidade de comida que eles enviam. Então, assim, é toda uma questão política, questão de interesses, né? Então, e também tem um milagre que acontece. Um pouco antes deles irem embora, a Faye começa a ouvir. E isso era algo impossível para a tribo deles, porque ninguém ouvia há muitos e muitos séculos. Então, por causa dela, eles têm uma grande chance de conseguir descer os precipícios para conseguir chegar no vale, porque ela vai conseguir ouvir as pedras rolando. Então, assim, é uma aventura mesmo, com fantasia, com toques de fantasia. Mas eu gostei muito, foi muito, muito legal. Eu me envolvi, sabe? A questão da aldeia ser surda e começar a ficar cega. Então, tipo, tem muitos mistérios. Então, também o que eles descobrem no vale é muito interessante. E como eles lidam com essas informações é bem legal. Então, o desfecho, o desenvolvimento da história, ele é muito bom, mas ela é uma história de livro único, tá, gente? É uma fantasia de livro único. Não vi sendo tão divulgada assim, ela não é tão famosa assim, mas ela é um livro gostoso de ler e que com certeza você vai gostar. E eu dei o selo Lotus de ótimo livro. Então, foram essas as minhas leituras de novembro e dezembro. Muita coisa, né, gente? Nossa, realmente. Eu li bastante nesses livros. Caso vocês estejam perguntando, e o clássico de novembro, Crime e Castigo? Sim, o clássico de novembro ainda não está finalizado. Sim, eu espero finalizar entre essa e a próxima semana de que eu tô gravando o vídeo, porque eu tenho planos de fazer a resenha dele aqui no canal, normalmente, como eu faço dos outros clássicos. Só que realmente ele é um livro difícil de ler. E eu... Ai, gente, sério, ele é difícil de ler. Mas eu vou contar tudo isso no vídeo da resenha. Então, fiquem tranquilos que está sendo finalizado. Faltam umas 200 páginas, então tô terminando. Tá bom? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários qual livro vocês ficaram com vontade de ler. Se já leram algum deles, me contem também. Tchau e até o próximo vídeo.